Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres e, como sempre, é um prazer estar aqui consigo. E hoje, que programa maravilhoso nos espera. Então, em primeiro lugar, vamos receber a doutora Bárbara Gomes, um nome a destacar aqui na área da inovação e da biotecnologia. Vejam, hoje tenho que dar aqui o meu melhor lado científico e que nos vem falar de organoides e também aqui do Colab Acel Bio. Não faz ideia do que é que eu estou a falar. Exatamente. A doutora vai nos explicar tudo e hoje vamos sair daqui todos um bocadinho mais eruditos aqui na ciência. Falamos sempre de literacia financeira, literacia para a saúde, literacia saúde mental, literacia de tantas coisas, e esta também deveria ser uma literacia que nós deveríamos conhecer mais aqui da evolução da tecnologia com a parte biológica, com a parte da medicina, muito importante. Em seguida vamos receber a Mia Figueiredo, uma influenciadora apaixonada pelo digital e pelo marketing e que já tem aqui uma comunidade fiel há alguns anos. Portanto, aqui duas histórias bem diferentes, mas com certeza duas mulheres inspiradoras, cada uma com o seu caminho, com a sua trajetória, e é isto que queremos fazer, levar até si mulheres fantásticas, maravilhosas, inspiradoras, cada uma na sua área. Queria relembrar que já falámos aqui durante esta semana que nós vamos ter novidades aqui na grelha da Curiacos TV, por isso já no próximo mês de junho poderá rever algum dos programas que foram mais marcantes aqui dos últimos 7 anos de programa, não é? São 7 anos em que este programa tem estado no ar e poderá haver alguns momentos marcantes. Claro que só em junho 20 programas, é assim uma seleção muito pequenina, teríamos que ter muito mais programas, mas já vai poder ver. A seguir a junho, tem que estar atento para ver o que é que vai acontecer aqui então. E para isso, para estar atento, Facebook Programa Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.mulheres, pode saber toda a informação. Lembrar também que temos as nossas redes sociais da Curiacos TV, onde então aí consegue saber de tudo o que vai acontecendo dos vários programas, e que temos o nosso YouTube, Curiacos TV, com a playlist Conversa de Mulheres, programas completos, onde poderá ver e rever os programas que mais gostou ou algum que lhe passou despercebido durante aqui a grelha do dia-a-dia na TV, poderá então ver no YouTube. E ao ver, também partilhar com quem gosta, porque estamos sempre aqui a aprender muitas coisas. E vamos então passar um separador para recebermos já de seguida a nossa primeira convidada. Até já! E então, vamos lá, dar as boas-vindas à doutora Bárbara Gomes, um nome a destacar aqui, como eu já disse, na área da inovação e da biotecnologia farmacêutica, com doutoramento em ciências biomédicas, anos de experiência como gestora de transferência de tecnologia. Fazem ideia o que isto seja? Vamos lá tentar descobrir no Instituto de Medicina Molecular e CEO do Colab Acel Bio, que já vamos saber o que é isto. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma alegria recebê-la, embora um bocado assustadora. Não tem nada de assustador. Nada de Tudo muito assustador. simples. Sim. Tudo muito simples. Então, conte-nos aqui um bocadinho aqui do seu percurso. Como é que surge aqui esta área das ciências na sua vida? Portanto, eu sou farmacêutica, estudei Ciências Farmacêuticas na Universidade de Coimbra e escolhi Ciências Farmacêuticas porque tem uma componente bastante pesada de laboratório. E eu sempre gostei muito de O laboratório apaixonou-a quando? No secundário? No secundário, sim, nas aulas de técnicas laboratoriais de Química, técnicas laboratoriais de Biologia. Também tive excelentes professores que acabam também por influenciar um bocadinho as nossas escolhas. E foi nessa altura que eu percebi que gostava muito de ciências e gostava muito de trabalhar em laboratório. Antes disso já tinha alguma ideia do que é que iria fazer e depois mudou, não? Sempre muito para o lado de medicina, pensei em medicina dentária. Depois ciências farmacêuticas surgiu quando comecei a fazer algumas experiências no laboratório, fazia também parte do clube de ciências da escola de secundária, sim. Portanto, passava algumas tardes livres a brincar, digamos assim, no laboratório.
e, portanto, foi algo natural ter seguido o curso de Ciências Farmacêuticas, mas sempre com o objetivo de ir para o fazer laboratório. investigação e trabalhar em laboratório. Às vezes tem-se aquela ideia que os meninos ou as meninas do Clube de Ciências são aqueles muito... Os nerds, não é? Os nerds, geeks, aqueles assim, era assim também? Não. Sempre fui muito extrovertida, fiz desporto, o que também acabou por Normalmente há muita gente aqui das ciências que não é tanto assim lá ao lado Não do foi o desporto. caso, fiz natação, fiz competição durante muitos anos, também acabou por ajudar a ser mais extrovertida. Sempre gostei muito de comunicar, portanto... Fala muito bem. Obrigada. Estamos aqui a ver. Portanto, não sigo esse estereótipo dos chamados nerds. Claro que se há esses estereótipos é porque há alguma tendência Alguma para tal, base, não é? não é? Mas não me considero nada encaixada no estereótipo. E posso lhe fazer uma pergunta? Eu fui da área de ciências, portanto, uns aninhos antes aqui da doutora Bárbara, mas que era só rapazes. Ainda era assim no seu tempo? Não, por acaso não. O curso de Ciências Farmacêuticas até ao contrário. Tem maioritariamente mais mulheres. Mas antes mesmo no secundário? Sim, sempre igual. Foi igual, sim. E o curso de Ciências Farmacêuticas, lá está, em particular, tem muitas mulheres. Claro que não é um curso que tem apenas como saída a investigação, portanto, Aliás, há trabalhar muitas farmacêuticas, não é? Exatamente. Sim. E podemos trabalhar em farmácia comunitária, em farmácia hospitalar, na indústria farmacêutica, portanto, é um curso com muitas mais saídas para além do trabalho laboratorial. A Bárbara, mas no meu caso, já ia com aquele sim, foco. no meu caso o foco foi sempre esse. E então, e o curso não desiludiu? Não. Tiraria o mesmo curso hoje, se calhar agora tirava outros complementares. Sim, existem outros, não sei. Sim, existem e estamos sempre a tempo de aprender coisas novas, mas o curso não me desiludiu, nem o curso, nem a própria faculdade. Gostei muito de estudar em Coimbra. Depois, quando terminei o curso, tive a oportunidade... É de Coimbra? Não, sou de Aveiro. Ok, mas pronto. É relativamente perto. Sim. Depois de estudar em Coimbra, tive a oportunidade de trabalhar num projeto de investigação na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Que isso deve ter sido um uau, não é? Uau, sim. Foi, na altura, era um projeto para a doença de Alzheimer, que estávamos a desenvolver. Uma das limitações das doenças neurodegenerativas é conseguir que os fármacos, que os medicamentos que atuem passem para o cérebro, porque nós temos uma barreira chamada barreira hematoencefálica que muitas vezes inibe que certos medicamentos, quando estão na nossa corrente sanguínea, passem e cheguem ao cérebro. Em todas pela doença específica ou porque é sempre assim? É sempre assim, ou seja, nós temos esta barreira... É tipo uma proteção para não atacarem o centro de comando, não é? Exatamente, podemos explicar dessa forma. A ver, eu forma. gosto de desenhos animados, eu lembro de ver aqueles bonequinhos. Acho que é um ótimo exemplo. Sim, temos uma proteção que inibe a passagem de produtos tóxicos e o medicamento acaba por ser um produto tóxico que o nosso organismo não conhece, não é? É um elemento estranho ao nosso organismo. E, portanto, nesse projeto, o que nós tentámos fazer foi desenvolver sistemas, que nós chamamos de nanopartículas, que são sistemas microscópios, que conseguem, de alguma forma, passar esta barreira e, no fundo, entregar o medicamento às células que precisam dele. E era isso que estava a fazer a investigação? Era isso que estava a fazer no Porto, na Faculdade de Engenharia. Depois concorri para um doutoramento no Instituto de Medicina Molecular em Lisboa. Aí já era uma área um bocadinho diferente. Trabalhei com vírus, nomeadamente com o vírus da SIDA e com o vírus do sarampo, em que desenvolvia o que nós chamamos péptidos, que são mini proteínas, que têm um efeito terapêutico e, portanto, eu estudei o efeito dessas proteínas em vírus. Durante o doutoramento tive a oportunidade também de passar algum tempo e fazer algumas experiências na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e foi aí que... Bem, a sua paixão... Já era a sua paixão? Já era a minha paixão a ciência, mas durante o doutoramento eu percebi que, mais do que estar no laboratório, eu gostava de ver a passagem deste conhecimento para o mercado. Ou seja, os cientistas, o trabalho que fazem, que é extremamente importante, é produzir conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento não se transforma num produto que beneficie os doentes. Ou seja, aquilo que deu o exemplo que estava a estudar para o Alzheimer
é suposto que aquilo vá ajudar pessoas que tenham Sim, Alzheimer. exatamente. O outro do sarampo, da sida, a mesma Exatamente. coisa, não é? Mas nem sempre isso acontece. Porque nem sempre também os estudos dão... Nem sempre os estudos dão certo e a verdade é que para um medicamento chegar ao mercado são precisos muitos anos de investigação. Em média, um medicamento demora 10 anos a ser desenvolvido. 10 anos. Se correr bem, estamos a falar de uma área com um risco associado muito elevado. Se nós pensarmos na complexidade do ser humano, para já, antes de desenvolvermos um medicamento, temos que perceber muito bem a doença. Portanto, temos que estudar a biologia da Por doença. isso é que eu agora estou a perceber melhor ainda a loucura toda que foi com as vacinas do Covid. Exatamente, que tem uma explicação. Porque nós não tivemos todo este procedimento. Tivemos esse procedimento, tivemos todos os procedimentos necessários para garantir que a vacina que chegou ao mercado é uma vacina eficaz e segura. Porque é que foi mais acelerado? Para já, o conhecimento base que constituiu e que permitiu o desenvolvimento da vacina já tinha sido feito durante muitos anos, muitos anos, que é o estudo da doença, o estudo dos vírus. Porque tinha aqui uns vírus que já nos eram Nós já conhecidos, percebemos não é? como é que os vírus funcionam, como é que os vírus se reproduzem, quais são as necessidades dos vírus e depois falamos de uma vacina que é baseada numa técnica de RNA e mesmo esse estudo do RNA e de como usar o RNA em terapias já estava a ser desenvolvido que é diferente há das muitos vacinas anos. que nós aprendemos É na diferente, escola. exatamente, são muito mais... não quero dizer seguras, porque as vacinas que nós temos também são seguras, mas são mais eficazes, digamos assim, ou poderão ser mais eficazes. E, portanto, durante a pandemia, o que aconteceu foi que nós tivemos várias pessoas a trabalhar para um bem comum. E a pandemia demonstrou que realmente, se nós trabalharmos colaborativamente, conseguimos atingir resultados de forma mais rápida. É Exatamente. verdade. Exatamente. É verdade. Bem, mas não era este o assunto. Pois Eu não. agora é que estava a ouvi-la falar e a explicar que demora 10 anos. Era aí que estava. Sim. Que demora 10 anos. Demora então, muito tempo. Nos Estados Unidos, enquanto esteve na Universidade da Colômbia. Sim, conheci o que nós chamamos de transferência de tecnologia. Que é aquilo Que é então transferência de tecnologia. Como eu disse, os investigadores, principalmente os investigadores académicos, o que estudam muitas vezes é a biologia do ser humano, é a biologia da doença. Tentam perceber de que forma é que aquela doença se manifesta e, sabendo como é que aquela doença se manifesta, ou seja, o que é que está desequilibrado no nosso organismo para a ocorrência da doença, tentar manipular aquele desequilíbrio, não é? Equilibrar o desequilíbrio. Equilibrar o desequilíbrio, exatamente. E, portanto, precisa de desenvolver moléculas para equilibrar o desequilíbrio. Mas esse desenvolvimento necessita de infraestruturas, conhecimento e investimento que muitas vezes a academia não tem. E é aqui que entra a indústria farmacêutica, a indústria biotecnologia e os investidores. Portanto, os cientistas académicos fazem as descobertas iniciais, mas depois precisam do apoio dos privados e do conhecimento que a indústria farmacêutica tem. Do conhecimento, dos meios, do dinheiro, tudo isso. Para, infraestrutura. como o nome indica, transferir essa tecnologia da universidade, dos laboratórios, para o mercado. Então, o que um gabinete de transferência de tecnologia faz é fazer esta ponte entre os investigadores académicos e a indústria e os investidores, não é? Eu acho que estamos todos a perceber isto muito bem. Ótimo. Muito obrigada por Esse estar a explicar isto em português de Portugal. É esse o objetivo. Portanto, é só uma ponte entre o que é feito no laboratório e o mercado. Então é quando está aí, nós temos aqui até algumas fotografias depois que irão passar, é quando está aí a fazer aqui o seu doutoramento que percebe o que é que queria fazer, Sim. pelo menos não digo para o resto da vida, porque isto pode mudar, mas Sim. agora durante um tempo a seguir. Sim. Percebi que tinha terminado a minha fase experimental, de laboratório, de trabalhar na bancada, como nós dizemos, e decidi que o próximo passo seguiria estar a trabalhar mais perto do mercado, mais perto da indústria e ajudar outros investigadores a identificar as suas descobertas, a valorizar as suas descobertas. E acho que foi, no fundo, completou muito bem
com o meu curso de Ciências Farmacêuticas, em que Portanto, também... ficou tudo aqui quase ligado. E com o Exatamente. facto de gostar de comunicar. Sim, também. Isto também foi importante, não é? Sim, sim, sim. O trabalho de transferência de tecnologia passa muito pelo networking. Ou seja, temos que falar com muitas pessoas, pessoas de áreas diferentes. Eu tenho que saber perceber um bocadinho de oncologia, de imunologia, de neurociências. Tenho que saber falar a linguagem dos cientistas. Tenho que saber falar a linguagem... É. Depois de Para si perceber- é. Para mim é, não é? Porque é a Pois, minha para base. si é. Mas é fácil. Tive que aprender a falar a linguagem de investidores, de pessoas de negócio, de advogados. Portanto, a comunicação é essencial. Muito bem. E então, falamos primeiro do Colab ou do que é que são organoides? Porque hoje tem que nos explicar. O que quer falar primeiro? Talvez do Colab, dar uma Então, pequena vamos lá. introdução. Vamos lá. Então, é aí que surge esta ideia e como é que é pôr a ideia na prática? A ideia surge porque percebemos que os cientistas, como eu já referi, não têm os conhecimentos necessários e os meios necessários para conseguir translacionar este conhecimento das universidades para o mercado. E, portanto, criámos o Colab SL Bio, que é um laboratório colaborativo. Os laboratórios colaborativos são entidades reconhecidas pelo governo português e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Há laboratórios colaborativos em diversas áreas. O nosso é focado na descoberta de medicamentos e, portanto, temos investigadores que trabalham connosco, com experiência na indústria farmacêutica e que apoiam investigadores das universidades a olhar para os seus projetos e a definir, ok, se nós estamos no ponto A e queremos chegar ao ponto B, que é sendo o preciso ponto fazer? B um ponto em que os medicamentos já estão prontos para serem absorvidos pela indústria, não ainda pelo mercado, porque estamos a falar ainda Pela indústria. em fases primeiro. pré-clínicas, ainda antes de chegarmos aos ensaios clínicos. Ainda antes. Ainda antes, sim, ainda antes. E os nossos investigadores ajudam os investigadores académicos a valorizar os seus projetos, porque realmente há aqui uma lacuna. Podemos dividir a investigação, a biomedicina e o desenvolvimento farmacêutico em 3 grandes fases. Ok, vamos A lá. fase da descoberta, em que, mais uma vez, percebemos a biologia da doença e os mecanismos associados à doença. A fase pré-clínica, em que temos uma molécula que consegue modular aquela doença e nós vamos fazer testes dessa molécula, vamos perceber se a molécula realmente funciona, por exemplo, em modelos animais, qual é a eficácia da molécula, a toxicidade da molécula e podemos fazer algumas modificações químicas para a molécula ser mais eficaz e mais segura. E depois temos a fase clínica, em que então, depois de termos todos estes resultados pré-clínicos em modelos animais e em organoides, E organoides, que já vamos saber o que é isso, em modelos animais e organoides. podemos Exato. passar então para a fase clínica, em que há realmente os testes em seres humanos. Primeiro os testes de fase 1, normalmente em pessoas saudáveis, para testar a segurança do medicamento que está a ser desenvolvido. E isso ainda é feito por vocês Não, também? isto já não, já é fora. Nós vamos até à fase pré-clínica, em que já temos dados em modelos animais e em organoides que mostram que aquele medicamento, aquele fármaco funciona e depois com esses dados já é mais fácil atrair investimento exatamente não é? da indústria farmacêutica ou mesmo de investidores, caso isto seja a base, por exemplo, de uma nova empresa e de uma startup na área de biotecnologia. Depois ensaios clínicos já não é connosco. Muito bem. Então quem é que pode contactar aqui o Colab? Qualquer investigador em Portugal que faça investigação, mais do que apoiar investigadores académicos, nós queremos ser a ponte entre a indústria farmacêutica e a ciência que é feita em Portugal. Sou uma crente e uma defensora da ciência que fazemos em Portugal. Temos ciência muito boa. Temos muitos investigadores. Que competem com os melhores investigadores internacionais. É verdade, às vezes não temos essa noção. Não temos essa noção, mas a verdade é que nós temos investigadores muito bons. Temos medicamentos que foram iniciados em Portugal em ensaios clínicos e isso muitas vezes não é falado. Portanto, nós temos uma ciência muito boa. O que é que falta em Portugal? Mais empresas farmacêuticas. Nós temos muito poucas empresas farmacêuticas a fazer realmente investigação e faltam-nos fundos de investimento e capitais de risco ou seja, dinheiro privado para investir. Por isso, às vezes, se calhar começa cá e acaba por ir para fora. Exatamente. E sair de fora e depois vem de fora para dentro como uma coisa muito Sim. boa, mas na realidade começou aqui. Começou aqui. Temos alguns casos de sucesso que começaram aqui. Algum exemplo que possamos dar? Sim, podemos dar, claro que sim.
por exemplo, no Instituto de Medicina Molecular, onde eu trabalhei, foi desenvolvido uma imunoterapia por um aluno de doutoramento, que deu origem a uma startup, a Linfact. Essa startup foi depois adquirida por uma empresa britânica, a Gamma Delta Therapeutics. Essa empresa britânica depois foi adquirida por uma empresa farmacêutica, a Takeda, que é uma empresa muito conhecida, e esses produtos estão em ensaios clínicos nos Estados Unidos. Portanto, é algo que nos deve orgulhar a todos, portugueses, a fazer investigação em Portugal, a conseguir ter um impacto na vida de doentes, não é? Portanto... E como é que é este mundo da investigação e das ciências, este agora já do laboratório? Aí há poucas mulheres. Não, por acaso não. Também não? Não. Ou seja, só a dar novidades. Mas não há muitas mulheres, mas há um dado algo preocupante que eu espero que mude. Nós temos muitas mulheres cientistas, principalmente na área da biomedicina, diria que é uma área com um grande peso feminino, mas no início das suas carreiras, ou seja, quando estão a tirar o doutoramento e algumas pós-docs. O dado preocupante é que, apesar da base da pirâmide ser ocupada maioritariamente por mulheres, lá em cima o topo é ocupado maioritariamente por homens. E, portanto, há aqui uma tendência para as mulheres estagnarem na sua carreira e os homens atingirem lugares de liderança. E isto é transversal a todas as áreas, não é só na área de ciência, mas na ciência em particular verifica-se isso. Nós já falámos aqui com alguém, até penso que foi há 2 anos, não sei, eu sei que foi no Dia da Mulher, que falámos aqui com alguém que também fazia investigação e que perguntámos porque a pessoa ficou grávida no meio de estar num laboratório a fazer ou mestrado ou doutoramento. Era uma moça nova. E perguntámos como é que foi isto, porque depois mexe-se em coisas de risco, há coisas que estão em experiência e não se sabe o que é que aquilo faz ou não. Acha que isto, a questão da gravidez, dos filhos, mais isso, acho que mais a gravidez possa ser, talvez o casamento não, mas a gravidez é aqui uma barreira também? É, sem dúvida. Primeiro, temos que explicar também para quem nos está a ouvir que quem está a tirar o doutoramento não tem um contrato de trabalho, tem uma bolsa. E, portanto, com essa bolsa não temos acesso a alguns bens, a alguns direitos fundamentais para quem está grávida, nomeadamente licença de maternidade e outros apoios da Segurança Social. Depois, o laboratório e a área científica é um mundo muito competitivo. Não há, assim, tantas ofertas, principalmente no nosso país, até porque, como eu já referi, a investigação é maioritariamente feita em universidades, em institutos de investigação sem fins lucrativos e pouco por indústria. Pois, a gravidez pode ser aqui quase um obstáculo. Claro. E depois também temos que referir que, infelizmente, as mulheres ainda têm uma carga de trabalho em casa mais pesada do que os homens. Claro que esta tendência está a ficar mais atenuada, mas ainda há diferença e não estou a dizer nada de novo. Há estudos que demonstram isso. Claro. E essa carga ainda pesa e sendo um mundo competitivo faz diferença. Para além de que, e isto é algo muito cultural, eu penso que as mulheres são mais aversas ao risco do que os homens, e sendo uma área tão competitiva e tão arriscada, acabam por ser um bocadinho ultrapassadas. E temos que o prometido é devido. Explique-nos o que são organoides. Nós estamos quase a terminar aqui o tempo consigo, temos outra convidada ainda. O que é que são organoides? Falou em experiências animais e organoides. O que é isto? Então, organoides são mini-órgãos que nós desenvolvemos nos laboratórios. Vocês vejam só, mini-órgãos. Cláudia, onde é que tu estás? Estamos a falar de mini-órgãos hoje. Portanto, são desenvolvidos a partir de células humanas pluripotentes porque essas células podem dar origem a todo o tipo de células que nós queiramos do nosso organismo. Como, por exemplo, as da medula, não é? As da medula, coração, portanto, temos vários tipos. Sim, temos vários, podemos, de acordo com o protocolo usado, podemos diferenciar estas células pluripotentes em diferentes tipos celulares. Uma das grandes vantagens destes mini-organoides é o facto de usarem células humanas, porque nós podemos testar em ratinhos, mas os ratinhos não são iguais ao ser humano. E o que se percebe é que muitos fármacos que em fase pré-clínica em animais têm até um perfil interessante, quando atingem os ensaios clínicos,
acabam por não ser assim tão relevantes. Nós, neste momento, não conseguimos mimetizar um órgão por completo, mas conseguimos mimetizar zonas do órgão. Por exemplo, um coração, nós temos em laboratório um organoide cardíaco que mimetiza o ventrículo. E, portanto, nós com estes mini-organoides podemos estudar, no fundo, duas coisas distintas. A toxicidade dos fármacos, o que é que o fármaco faz mal, e aí usamos organoides que mimetizam o coração saudável e vemos o que é que aquele fármaco faz. E algo muito interessante, para além da toxicidade, podemos também estudar a teratogenicidade, que é o estudo no desenvolvimento do coração. As mulheres grávidas não podem entrar em ensaios clínicos, portanto nós nunca sabemos o perfil de segurança dos fármacos para os bebés, e ao usar os organoides podemos perceber se aqueles fármacos têm um impacto no desenvolvimento dos órgãos durante o estadio embrionário. E depois, só vantagens. Só vantagens. Depois, por outro lado, podemos também usar células de doentes para formar estes organoides, e depois os organoides vão ter o background genético dos doentes. Ou seja, isto permite-nos, por um lado, estudar a doença num mini-organoide, ou num mini-cérebro, ou num mini-rim, e, por outro lado, estudar se os fármacos que estamos a desenvolver vão alterar a doença naquele organoide. Eu acho fantástico. Tenho-lhe a dizer, eu ficava aqui a ouvi-la muito mais tempo. É muito fantástico. Então, como é que podem contactar aqui, se temos aqui algum investigador ou até alguma empresa que queira, olha, preciso aqui, queira abrir uma startup, algum investidor? Claro, falem connosco. Como é que podem contactá-los? Falem connosco, estamos ativos nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, Acelbio, Colab Acelbio. O nosso website é o www.acelbio.pt e estamos sempre prontos para colaborar, porque essa é a nossa gênese. Muito bem. Muito obrigada, doutora Bárbara. Foi um gosto recebê-la aqui e tudo bom. E continua aí a transformar tecnologia em medicamentos que realmente curam e ajudam as pessoas a viver melhor. Obrigada, esse é o nosso objetivo. Tudo bom. E é assim que vamos passar mais um separador para recebermos a nossa próxima convidada. Até já. E já cá estou com a nossa próxima convidada, agora um assunto mais tranquilo, pelo menos fico aqui mais à vontade a falar. Vamos receber a Mia Figueiredo, influenciadora, criadora de conteúdos digitais, partilha dicas a contar um pouco da sua realidade como mãe a tempo inteiro e empreendedora e que procura melhorar de vida através do seu trabalho nas redes sociais. Acho que isto é extraordinário. Bem-vinda, Mia. Olá, obrigada. Maria Inês Puglia. Sim, é verdade. É assim que se diz o seu nome. Muito bem-vinda. Obrigada. Então, conte-nos um bocadinho de onde é que é, o que é que se imaginava a fazer em pequena, o que é que já fez? Então, eu trabalhava muito com trabalhos de modelo, de fotografia, e era tudo o que eu mais gostava de fazer, era Desde o meu hobby. pequena? Mais ou menos a partir dos 12 anos, foi quando a minha mãe começou a insistir mais. Sendo modelo ou fazendo fotografia? Sendo modelo. Sendo modelo. E a minha mãe faz publicidades para a televisão, então empurrou-me logo para o ramo. Ah, pronto. Eu ia perguntar assim, a mãe insistiu? Porque normalmente as mães não insistem. As mães dizem, sai desse mundo, isso é um perigo, isso é complicado. Sim, mas não, a mãe... muito. E pronto, eu gostava bastante de fazer isso, conciliava com a escola. Então o que é que foi o primeiro trabalho que fez? Lembra-se? Foi Noivas do Benfica. Noivas do Benfica? Foi uma parceria que o Benfica fez com uma estilista. E eles criaram vestidos de noiva vermelhos para o Benfica. E foi vestir... Sim, foi à televisão, à RTP1 e tudo mais. Sim. Vestida de noiva, de vermelho. Sim. É uma noiva diferente. Muito bem. Sim. Ok, eu também tenho uns brincos vermelhos, mas não de noiva. Então começa aqui a entrar neste mundo e gosta? Gostava bastante. Viajar e fotografia era o que eu mais gostava. Até descobrir o mundo digital e os vídeos. E os filhos. Pronto, tem muitas coisas. Então o que é que foi fazendo ao longo dos tempos? Foi fazendo alguma formação académica, não? Sim, eu fiz bastantes. Inclusive tirei o curso de assistente de bordo. Ok. Tirei o curso Wedding Planner. Do Wedding Planner, ok. E tirei um curso de marketing digital. Ainda fiz faculdade, só que não acabei e acabei por investir mais no mundo digital. O que é que estava a tirar? Estava a tirar marketing. Marketing, mas okay. Depois tirei um curso de um ano de marketing digital. Uma vez que já viu aqui este mundo, que é um mundo que fascina muitas pessoas, não é? O mundo da televisão,
o mundo, aparecer na televisão, vamos assim dizer, não é? Este mundo, como já via este mundo, ainda a fascinava mais, ou como já via este mundo, já olhava para ele de uma maneira muito mais tranquila e entendia que precisava de aprender? Não, eu na verdade nunca idealizei que seria assim tão divertido ou gostasse tanto. Não me imaginava assim. Se me perguntasse o que é que queres ser na altura daqui a 5 anos, eu acho que imaginava muita coisa que não o que estou a viver agora. E o que é que imaginava fazer? Queria apostar na altura Era modelo. marketing. É modelo. Queria muito Modelo. ter investido nisso, mas depois Aí a mãe já não deixou. não conseguia conciliar com a faculdade porque tinha propostas que eram longe ou que tinha que abdicar de tempos de exame, então acabava por perder alguma coisa. Não conseguia. Não aquilo conseguia tudo. mesmo. Então, desde cedo tem uma paixão de escrever. Sim. Porquê? Eu nunca fui uma pessoa de expor muitos sentimentos, nem desabafar com muitas pessoas. Aliás, eu estava à espera, tenho-lhe de dizer, de uma pessoa assim muito mais... Não é extrovertida, não é que não seja, mas que vem Sim. cá para fora, não é? É uma pessoa Sim. assim até um bocadinho... Sou bastante tímida. Gosta do seu canto e do seu espaço. E está tudo ótimo. É assim mesmo. Então, mas nunca gostou de expor os seus sentimentos e escrever era fácil? Era onde eu escondia aquilo que eu sentia e tentava, aliviar-me. O que eram as primeiras coisas que se lembra de escrever que eram coisas importantes? Tipo aquele rapaz que eu gosto no 7º ano. Já era este! Adoro, vocês conhecem-se há muito tempo. Desde os 12 anos. Viram? Eu tenho um dedo. 7º ano, não sei que idade é que tinha, mas eu tinha, Sim, era. tinha 12 anos no 7º ano, Sim. sei muito bem. Exatamente. Pronto, e falava muito dos desgostos infantis. Eu não posso receber homens no programa, senão vinha já aqui para a conversa connosco. O que é que escrevia sobre ele? Os desgostos amorosos. Os desgostos, ele dava-lhe desgostos e ficou com ele, como assim, quando nos lá Já viu? casámos e tudo. Já casaram e tudo, agora já não dá para fugir. Sim, Quer dizer, não. não dá, mas pronto, é suposto casar-se, E ficar... quando se casa é suposto que sempre uma coisa para a vida toda. Não, era muito sobre amor, o que eu esperava, o que eu sentia, pronto, o que eu idealizava de futuro. Está lá, ter um filho, Era. casar. Era casar, ter um filho, na altura já era um Envelhecer com modelo, não? Sim, ele ainda acompanhou bastantes sessões na altura. Foi? Portanto, ser modelo era isso tudo que escrevia. E então, diz que tinha o hábito de escrever textos num bloco de notas. Não era um diário, Não, nem um livrinho assim todo pinipom Não. como as meninas gostam, não? eu imaginava que estava a mandar para a pessoa e escrevia no telefone e depois guardava num bloco de notas. Bloco de notas já digital, pronto, desculpa, sou de outra era, claro. Ruth Isabel, claro. Ok, que ideia é esta? E Pronto, quando tive coragem de, mostrar os meus textos a alguém, encontrei à volta de 400 textos e depois tive que escolher os melhores e que não me expusesse tanto, não é? De uma forma a escrevê-los para partilhar ao público. E como é que surge esta ideia de colocar isto para partilhar ao público, a menina que é tímida, que aquilo está ali escrito para ajudar a processar, não é? Pois, na altura ainda pensei muito, mas como contactei várias editoras e Como é que surge essa ideia? Antes de contactar as editoras? não sei, eu sou muito de sentir no coração e fazer as coisas, não pensar muito, não alargar muito o pensamento, mas sentir que é o mais certo. Que idade é que tinha quando é que publicou aquilo? Acho que 22. 2 anos. Publicar um livro aos 22 anos. 23. Sim, Quem é que foi a primeira pessoa a quem mostrou os seus textos? ele, A ele. Mostrei-lhe Como é que se tudo. chamou ele? Eu não sei o nome. Leonardo. Leonardo é o nome do meu marido. É boa pessoa, de certeza. Sim. Pronto. Então, mostrou-lhe o que é que ele disse. Porque também falava mal dele algumas vezes, não era? Sim. O que achou sobre isso? Ele adorou, disse que as pessoas iam se identificar bastante e que, de certa forma, poderia ajudar alguém que estivesse a passar por ele o mesmo e que se identificasse. Muito bem. E então surge aqui um livro. Sim. Quer-nos falar sobre esse livro? É um livro sobre amores e desaforos e fala um pouco de tudo, toda a minha experiência, aquilo que eu também vi as minhas amigas a passarem e de forma às pessoas terem esperança e apostarem no amor, porque hoje em dia está um bocadinho difícil de apostarem tanto no amor e viverem. Eu acho que é muito bonito e Sabe, vale a não pena. é toda a gente que vive com o amor que tinha aos Sim. 12 anos, não é? Sim, Sabe que isso é
Não sei qual é que será a probabilidade, saiu daqui a nossa cientista há bocado, mas é uma probabilidade muito, muito ínfima disso acontecer. Não é? É verdade, por isso temos que agarrar logo. Por isso tem que agarrar logo e fazer isso acontecer. Então, e como é que se chama o seu livro? Tem que dizer como é que se chama o livro? Sempre é pouco, Sempre é pouco. Sim. Por que este nome? porque eu acho que quando a gente ama muito alguém, sempre é muito pouco para o sentimento que nós sentimos, porque é muito grande. E acho que o sempre, eu acho que nem faz justiça ao amor, porque é sempre. Pronto. E os seus textos que estão neste livro, o mais antigo, vamos lá, como foi escrevendo notas, que idade é que seria mais ou menos quando escreveu o mais antiga? Era ainda muito novinha, não? São 19. 19 anos, portanto já era assim uma mulherzinha, vamos assim dizer. Pronto, senão eu ia dizer qual era a maturidade que estaria lá espelhada. Estou muito curiosa de ver o seu livro. Eu quero-vos deixar aqui um. Pronto, Sim. tá, fica combinado, Eu fica ofereço. combinado. Para saber, eu sempre é pouco. Eu já estou casada com o Leonardo, mas não o conhecia aos 12. Se calhar não o conhecia aos 12, mas só casámos já se calhar muitos você anos. ainda não tem. Não, já casámos há muitos anos, mas se calhar ainda não tem a idade que eu tinha quando comecei a namorar com ele. Portanto, mas isso já era outra história. bom. Eu não vou contar a minha história hoje. Pronto, bem. Então, onde é que podem encontrar este livro? Em Nós vamos qualquer encontrar livraria. aqui com a Mia, mas a quem? Os outros que não estão aqui no estúdio hoje? Em qualquer livraria, todas as livrarias e plataformas online, desde a Chiado, a FNAC, todas elas vendem. Sempre é pouco, de Mia Figueiredo. Figueiredo. Figueiredo é o seu nome ou é o nome do Leonardo? Não, é meu, é meu. É seu, é o seu nome. Muito bem. E então, percurso modelo, mas vou para marketing, certo? E depois não dá tanto para ser modelo, mas desisto do marketing. O que é que aconteceu aqui pelo caminho? Pelo caminho, saltamos umas etapas e a parte em que nós decidimos começar a tentar ter um bebê e eu supostamente ia ficar efetiva. Só que no terceiro contrato não renovaram. E eu estava a tirar o curso do Wedding Planner, que era na altura o que eu gostava mais de Tinha fazer. casado nessa altura? Não. Não, ainda não. Mas já tinha o meu casamento todo organizado. Planeado. É ali como uma pessoa que eu conheço. Todo. Então os meus trabalhos eram a idealizar o meu casamento. E o que é que acontece? Depois consegui esse trabalho, só que estava à experiência. E descobri que estava grávida. Sendo hospitalizada 3 vezes, então decidi contar. E fui dispensada. O que não foi dito. Nada fixe. Não, nada. E pronto, ficando em casa, ninguém quer uma grávida para trabalhar. Decidi apostar na internet como distração e tentar abstrair-me um pouco de não poder trabalhar, porque sempre eu na altura, quando começámos, eu chegava a ter 3 trabalhos. Eu gosto muito de ser proativa, sendo ao fim de semana, final da tarde. Também se habituou a viver assim na sua adolescência, não é? Ora é modelo, olha, estou a estudar, ora vou aqui, ora vou ali, não é? Não sei ficar quieta e na altura isto fez-me assim, abateu-me e abalou-me bastante. Então comecei a tentar fazer alguma coisa. Tinha que ficar em casa. E então, o que é que falava nas suas redes sociais quando começou? Quando comecei mesmo, foi quando anunciei a gravidez. Deu um up e comecei a fechar parcerias com lojas de bonecos de bebê, crochê, Por que eles roupas. apostaram em si? Acho que eu consegui cativá-los com... não sei. Na verdade, na altura ainda não percebia o tanto que percebo hoje, mas foi o meu começo e fui progredindo bastante, tentativa e Temos erro. aqui algumas fotos que vamos mostrar. Então, quais é que são os temas aqui que vai desenvolvendo aqui nestas suas redes sociais? A maternidade, Claramente, porque é aí que começa. É por causa disso tudo, a maternidade mudou a sua graças a vida. ela. A lifestyle e muito sobre decoração, remodelações, lar. Portanto, é aqui uma mãe dos tempos modernos. Sim. E então, há aqui, falou da gravidez e eu agora não sei. Porque há uma gravidez que corre bem, há outra que se calhar não corre assim tão bem. Sim. E então vai ter que me contar aqui porque eu não sei qual é que é a cronologia. A cronologia. E só conta o que quiser, está bem? Sim. Antes de respirar aí, fala só o que quiser. E estamos a falar disto porque nos enviou, porque Sim, senão eu sim. não ia lá buscá-lo. A cronologia foi... Eu descobri... Pronto, lá está, eu senti que estava grávida e eu disse-lhe numa noite ao meu marido que fosse comprar um teste. E às 11 da noite saiu e foi comprar. E isso foi quando depois foi a despedida.
Não, entretanto tive a Valentina, fui despedida na primeira gravidez. Na primeira gravidez, pronto, então era isso que era a cronologia. Sim. Portanto, a sua primeira gravidez foi uma gravidez normal, Sim, teve que estar em casa um bocadinho, mas também não tinha trabalho para ir, não é? Foi despedida por estar grávida e inicia um projeto, sim, que hoje é a sua forma de viver. sim. Ainda bem que alguém a despediu. Sim, é Já verdade. fui agradecer a essa pessoa que a despediu? Não. Deveria. Eu acho que deveria. Deveria chegar lá e dizer, ainda bem que me despediu, porque Ah, senão acho que hoje eu não estava. Estou a brincar, isto parece um bocado malvado. Mas às vezes as pessoas ficam muito rancorosas e muito agarradas a coisas más e na realidade foi uma grande Sim, porta que se abriu para si, não é verdade? sim. É isso que dizem, as janelas se fecham para as portas abrirem. É verdade. Ou portas que se fecham em janelas. Eu nunca sei muito. Há males que vêm por bem. Exato, exato, isso é mais fácil. Há males que vêm por bem. Sim. Então, há aqui há uma gravidez e começa aqui a desenvolver o seu trabalho nas redes sociais e já a mostrar a primeira gravidez da Valentina, Sim, que tem hoje quantos anos? 1 ano e quase meio. 1 ano e quase meio, pronto. E então depois? Depois, nesse ano foi uma avalanche de sentimentos porque eu quase morri 3 vezes e apanhei 2 doenças pós-parto. Não, Mas morreu porquê? Sim, Por causa uma. da gravidez ou porque... Gravidez ectópica, apanhei hipertiroidismo, tendo os sintomas todos a um ponto que me queriam internar, porque eu tremia muito, tinha muito risco de desmaiar a qualquer momento, não conseguia pegar na Valentina e os médicos disseram que havia um grande risco de, se eu tivesse os sintomas todos... Portanto, teve a Valentina, correu tudo bem, mas depois não foi nada fácil. Não correu tudo bem na dela também, havia um grande risco de eu não... aguentar o parto porque estava anémica, eu tinha o ferro a 4%, sendo que o máximo é 150 e tem que estar entre os 50 e 150, eu estava a 4. A 4. E a médica disse que eu não ia aguentar do parto se eu precisasse fazer cesariana. E eu provoquei o parto umas 2 semanas antes e na altura ela tinha o cordão umbilical preso ao pescoço e disseram que eu tinha que ir de urgência. Juntaram 10 médicos e disseram que eu tinha que ir de urgência para cesariana. E isso tudo, era isso que partilhava nas suas redes? Ia partilhando essas coisas nas suas redes? Não, a parte da cesariana achei muito, muito duro, porque sempre que eu falava nisso eu choro. Sim. Ainda hoje, porque tenho sempre aquele medo de não, quando idealizo que isso poderia acontecer, de poder perder a infância toda da Valentina e a vida Pois, toda dela. sim, sim. E acho que a minha missão aqui é mesmo protegê-la do mundo. Pronto. Então, pronto, foi assustador. Ele estava-se a vestir para o meu marido para assistir ao parto e juntaram os 10 médicos a dizerem que eu teria que ir de urgência porque ela não estava a respirar. Pronto. E eu pensei, pronto, entre eu e ela, prefiro ela, não é? Então vamos lá. Só que depois a médica decidiu tentar e cá estou eu para contar a história. Decidiu tentar. Sim, ela disse, vamos lá tentar, pode ser. Pronto. Porque eu ou ia de cesariana de urgência ou tentava fazer parte normal, Sim. mas podia haver o risco dela não aguentar, mas tentávamos. E ela aguentou e você também. E ainda bem estão aqui as duas vivas e de saúde. E bonitas. Obrigada igualmente. Muito bem. E então, e depois disto tudo, há aqui uma série de situações que vão acontecendo. Sim. Depois apanhei a doença do hipertiroidismo e já está toda resolvida. E entretanto, com o hipertiroidismo passei para hipo e no hipotiroidismo, que eu desconhecia também, há um grande risco de infertilidade. E como eu tinha as minhas hormonas com a gravidez toda, depois o hipo, eu decidi parar a pílula, porque já que havia um grande risco de infertilidade, porque é que eu haveria de tomar? Pronto. Então, Está a ver que o risco não era para si. não. Aos 8 meses da Valentina, eu senti que estava com uns sintomas de gravidez e disse-lhe para ele ir comprar o teste. E na manhã seguinte fiz e não demorou a dar um positivo. Pronto. Por sorte, nesse dia, a minha mãe foi lá à casa, porque eu, de repente, passou do descobrir aquele extase de sentimentos em ai meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Vida, tenho uma bebê Sim. pequena. E o casamento agora, porque a gente casou no civil, mas tem a igreja, pronto, a festa, a cerimónia agora. E eu pensei, ai meu Deus, vou estar barriguda, isto é... Pronto. E não deu nem 2 horas a que eu estava com os sintomas todos, como se estivesse a entrar em trabalho de parto, a uma dor gigante. Eu sabia que alguma coisa estava mal. Estava a acontecer. E por acaso a minha mãe veio. E eu fui com ela para as urgências e de lá já não me deixaram sair, a dizer que eu estava tão mal. Eu já me estava a queixar há 2 dias, com dores no corpo, do lado direito. E quando cheguei lá disseram que eu estava tão mal que
eu estava com... O bebê já tinha quase 3 meses, mas estava na trompa. Então a trompa já estava a apertar os meus órgãos e eu não conseguia respirar. Disseram, nessa altura havia aquele dos hospitais, não havia vagas. Então a médica disse, olha, isto está muito avançado, eu se calhar tenho que operar no corredor. Meu Deus. Mas pronto, deu tudo certo também. E pronto. E aqui, porque nós gostamos de contar histórias felizes ou com happy ending, mas aqui depois acaba por correr tudo bem, não é? Pronto, Sim, a gravidez não sem foi para a dúvida, frente, não é? Mas o que eu queria entender volta a expor isto, porque para si era importante falar que estas coisas aconteceram. Sim. Para si era importante transmitir ao público e aqui a nós que estas coisas aconteceram. Sim, eu desconhecia o que era uma gravidez ectópica, eu nem sabia o que é que me estava a acontecer e aprendi a passar por isso. E acho que é um assunto que é pouco falado e que muitas mulheres passam. E é assustador. Portanto, uma gravidez ectópica é uma gravidez que acontece fora do sítio do útero e que o bebê não sobrevive. Pois, exatamente. Não há aqui como só... Pronto, ainda não temos talvez aqui a nossa primeira convidada. Sim. Depois arranja aqui alguma maneira, mas teria que se tirar o bebê e pô-lo a crescer noutro sítio, que normalmente isso não acontece. E então, agora tem uma bebê, não é? E como é que é gerir tudo isto? Porque agora trabalha em casa, tem uma bebê, o seu trabalho, como é que é um dia-a-dia seu? É de loucos, principalmente nos dias de semana, que ela está connosco, porque ele trabalha comigo, o meu marido, e quando temos gravações a nível de empresa e temos que criar muitos vídeos criativos para a empresa vender o seu produto, o seu marketing. O que é que faz? Explique-nos só o que é que faz. As empresas vão ter consigo para fazer o quê? Seja gestão de redes sociais, criação de vídeo ou fotografia, para eles terem conteúdo a lançar na página deles, seja site, que também fazemos, ou o Instagram, Facebook em si. Portanto, passou aqui de ter as suas próprias redes sociais, em que também fazia a promoção de produtos, não é? Que foi assim, já explicou que começou assim e que ainda faz isso, pelo menos eu vi das suas redes sociais ainda tem isso, mas também agora ajuda outros a fazerem o mesmo. Sim. E assim, eu por exemplo, não consigo levar sempre a rotina do sono dela adiante, porque muitas vezes estamos a gravar, é 11 da noite, é meia-noite, porque como a temos connosco, grita aqui, birra aqui, tem que comer, temos que parar, respirar, acalmar, voltar a gravar. E é muito cansativo, tanto para ela e para nós também. Tanto que houve uma altura que nós só gravávamos ao fim de semana, porque era quando eu conseguia deixá-la com a família ou com amigos e aí conseguíamos então produzir mais. Mas agora tem-na sempre, quase sempre. Sim, agora é mais fácil e estamos à busca de uma creche que também não está a ser fácil, ou de uma ama para ficar com ela em casa e nós conseguirmos trabalhar melhor. E como é que é isto? Como é que é criar um filho aqui? As pessoas dizem, já estão habituadas a pô-lo logo, mas gostou de mostrar que queria ter a sua filha consigo. Sim, eu era uma pessoa que para mim nunca entendi bem isso, as pessoas ficarem em casa com a criança, mas quando a tive não consegui desgrudar. Sentia que tinha que ficar um pouco mais e eu sentiria quando fosse necessário. Ou ela, para mim fazia sentido ela ir para a creche quando ela conseguisse defender e falar principalmente. Mas ela sempre foi muito fácil, ela não dá muito trabalho, explica-se muito bem e é muito gratificante poder presenciar os momentos mais importantes. A primeira palavra, a primeira vez que andou, foi connosco, não é? É para mim mais gratificante. E teve algumas pressões aqui pelo meio de então, mas porquê é que não a pões na creche? Põe-na na creche e assim já podes ter o teu trabalho, pelo menos naquelas horas está garantido e tudo. Como é que foi? É difícil. No início, eu que tenho ansiedade, chorava imenso quando me perguntavam isso, porque sentia mesmo a obrigação, que para a sociedade é normal, principalmente a família, de a pôr na creche, mas depois aprendi que nós pagamos as nossas contas e nós é que estamos a criá-la e a educá-la, então temos que nós decidir o que é melhor para ela. O pai e a mãe. Sim, mas a sociedade julga bastante quem fica em casa com a criança, embora eu trabalhe mesmo estando com ela, eu não estou em casa no sofá a ser sedentária. Mas, Mia, nem as mães que não têm trabalho digital e homework, sim. que vão pôr os filhos que vêm, trabalham muito
mesmo que não tenham um trabalho fora, não é? Sim, sim, sem dúvida. E eu acho fundamental todo tipo de opção que uma mãe decida para os seus filhos apoiar, porque ser mãe é difícil em si. Ser mãe é difícil, até abrir os olhos, Sim. tirar os olhos. É difícil, mas é muito gratificante. E nem imagino a minha vida antes dela, nada. Já nem se lembra como é que Não, não é? Eu acho que mesmo. não se lembra já. O que é que eu fazia com este tempo todo? Sim, Eu não sei, com as horas todas. Como é que era mesmo, não é? nada. Não me imagino mesmo nada. As roupas, mudei tudo, os quereres, as vontades, é tudo muito diferente. É tudo muito engraçado. Sim. E então, o seu projeto das redes sociais, qual é que é o seu objetivo com este projeto? Crescer mais, poder ajudar mais empresas a tornarem o conteúdo atraente, chamativo e eu também poder crescer mais e expandir. Nós temos algumas parcerias e empresas a partir do Brasil e, se Deus quiser, expandir cada vez mais a um ponto A partir do Brasil já? sim, a um ponto de poder trabalhar em qualquer parte do mundo. Portanto, esse é o sonho, é Sim, viajar, não é? sim. Porque gosta muito de viajar. Sim. Portanto, quem sabe depois está aqui, está ali, lá vem a filhota, Isso era muito bom. vão mostrar o livro noutros sítios, a vossa história romântica. Sim. Era uma boa ideia. Era muito. E aqui algum conselho para quem seja assim, é uma mãe jovem, pelo menos eu considero, uma mãe jovem. Algum conselho para uma mulher que seja também mãe jovem, que também seja empreendedora, mesmo que não seja nesta área, de conciliar todas estas coisas, de viver as coisas. O que é que seria o seu conselho? Para não se deixar abater e para respirar fundo, mas acima de tudo seguir sempre o seu coração, porque nós mães sabemos sempre o melhor para os nossos filhos e acho que, pelo menos das mães que eu conheço, nunca falham. As mães que conhecem nunca Só falham, não é? confiar. É só confiar no processo. Sim. Portanto, planos para o futuro é expandir mais. Sim. E não vai haver aí mais nenhum livro de sequel? Para já não. Muito trabalho. Não consigo. não dá para escrever mais umas coisinhas? Para já Não não. se tem aborrecido, eu acho que está só muito feliz. Sim, talvez. Muito Estou ocupado. a brincar, estou a brincar. Não se tem aborrecido, porque, como disse, o livro era sobre amores e Desaforos. desaforos. Eu acho que é a parte dos desaforos que não tem havido para Sim. conseguir aqui escrever o livro. Portanto, fale-nos sobre a sua página. Convido as pessoas a visitarem a sua página aqui para esta câmara, se faz favor. Visitem a página Mia Figueiredo Luís, é bastante dinâmica e tem tudo um pouco, principalmente sobre maternidade e lifestyle. E o que é de lifestyle? Pois é, nem lhe perguntei. Lifestyle, a vida, o dia a dia, sobre a casa, decoração, Gosta muito de coração. adoro. Nós remodelamos a nossa casa há 4 anos, É? toda, desde o chão à parede. E tem lá isso também nas suas Vou pondo, sempre fazemos uma obra. Sempre fazem uma obra. Vocês estão em constantes remodelações. Há 4 anos que vocês não param. Eu pensei que foi há 4 anos que fizeram. Não, há 4 anos que continuam. Sim. Muito bem, Mia. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Que em nome do programa, tenho pena de não ter tido tempo para saber melhor a sua história com o Leonardo, da Mia e do Leonardo. Tem nome já de atores de cinema, de uma história, não é? Que quase um Leonardo, qualquer coisa. Pronto, tudo bom para si, para a família, Obrigada. para este projeto em conjunto, para a sua página. Desejamos todo o sucesso. Igualmente, Ok? obrigada. E então foi assim o nosso programa, é verdade. Hoje um programa muito diversificado. Então a nossa primeira convidada, a doutora Bárbara Gomes, CEO do Collab Accelerate Bio, e em seguida recebemos aqui a Mia Figueiredo, aqui com as suas redes sociais de lifestyle, de marketing também. Portanto, também se tem uma empresa e precisa aqui de alguns conselhos, alguns vídeos, algumas coisas, também pode contactar aqui a Mia Figueiredo, mas conhecemos também a sua história, sobre o seu livro Sempre é Pouco, muitas histórias maravilhosas. É assim que é este programa, feito de mulheres, para mulheres e para quem quiser ouvir, mas feito claramente por mulheres. E ficaram aqui 2 histórias de inspiração muito diferentes, áreas muito diferentes, pessoas muito diferentes, mas que ambas seguiram aqui os seus sonhos e hoje dos seus sonhos, daquilo que sabem fazer muito bem, estão também a transformar a vida de outros. Por isso, sim, é o que vale a pena. Já sabe, segunda à sexta-feira, às 15 horas, é aqui o nosso lugar para conhecermos sempre mais e mais mulheres inspiradoras. Contamos consigo desse lado. Não se atrase. Um beijinho, portem-se bem.